A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Hoje, dando início à última semana dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ou seja, a quarta semana. E essa semana tem como objetivo contemplar a ressurreição de Jesus e também contemplar o amor no dia a dia da vida. Essa semana ela vai introduzindo novamente aos retirantes na dinâmica do dia a dia, né? A partir da experiência profunda, um mergulhar em si mesmo, fazer a opção por Jesus na segunda semana, contemplar os sofrimentos de Jesus na terceira semana. Agora a quarta semana tem como objetivo contemplar a presença de Jesus na realidade da nossa vida, ou seja, é no cotidiano da vida que a gente vai exercendo a nossa função de cristãos batizados, sendo sinais do ressuscitado no meio do mundo, ou seja, somos chamados a sermos um outro Cristo na terra, através do nosso testemunho de vida, das nossas ações e do nosso modo de viver a vida cristã. Antes de iniciarmos o momento de reflexão com o Padre Everton, eu quero rezar com você a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos a São Luís do Maranhão, desde o seminário Padre Júlio Chevalier, para conversar com o Padre Everton. Primeiramente, a nossa gratidão a você, Padre Everton, pela sua generosidade e disponibilidade de nos ajudar durante todo esse mês de julho com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Boa noite, Padre Everton. Boa noite, Padre Valmir. Boa noite aos telespectadores da TV da Soledade, aos ouvintes da nossa rádio web, aqueles que nos acompanham também pelo Facebook e as outras mídias sociais da paróquia Nossa Senhora da Soledade. Muito bom, Padre Everton. É sempre uma alegria para nós também tê-lo aqui no nosso programa e nesses dias especiais de reflexão sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Eu vou te deixar à vontade para você conduzir esse primeiro bloco do programa, né, desse primeiro dia da quarta semana, e havendo necessidade a gente vai dialogando, fazendo um bate-papo, tá bom? Então a palavra está com você. É com alegria que nós iniciamos essa quarta semana dos nossos exercícios espirituais para leigos. Espero que tenhamos feito, né, todos uma bonita caminhada até aqui, uma bonita jornada espiritual até aqui. Os exercícios espirituais para leigos, eles seguem uma lógica um pouco diferente daqueles exercícios feitos nos 30 dias dentro de um retiro, porque nós tivemos uma primeira semana que foi bastante introdutória, né? Nossa primeira semana foi para a gente então pedir essa graça de entrar no clima da oração. E nessa quarta semana então nós vamos contemplar um pouco a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então queremos caminhar com o Senhor, continuar a nossa caminhada com Jesus. Então na primeira semana nós vimos nosso princípio e fundamento, rezamos isso,
rezamos esse amor de Deus que nos cria, né, para louvar, reverenciar, adorar, que nos cria por amor e para o amor. Nós rezamos esse mistério. Na nossa segunda semana, nós rezamos a dimensão do pecado e da misericórdia, uma reconciliação interior. Semana passada, nós rezamos esse segmento de Jesus na sua vida pública, fizemos a nossa eleição, ou seja, nos decidimos por Cristo, pelo seu projeto, percebemos aquilo que nós precisamos realmente continuar ou deixar para que esse segmento seja cada vez mais autêntico, aquilo que nós precisamos realmente viver, né, para que o nosso segmento a Jesus seja autêntico. E nesta semana nós então queremos contemplar, né, aprofundar tudo isso e radicalizar tudo isso. Nós não queremos olhar para Jesus como um herói apenas. Não queremos olhar para a figura histórica de Jesus e dizer: que bom, ele morreu por mim, ele deu a sua vida por mim, ele deu sua vida para me salvar. Mas o objetivo dessa semana que nós iniciamos hoje é justamente de nos configurar a Jesus Cristo, né? De nos fazer a imagem de Jesus. Já é um passo, né, a mais, e é um passo que vai exigir bastante da gente, né? Se nós seguimos o Senhor nas suas alegrias, se nós seguimos o Senhor na sua pregação do reino, agora chegou a hora, né, de o seguirmos também nas suas penas e depois na sua glória, na ressurreição. Para isso nós fomos nos preparando. Semana passada nós vivemos então a parábola do rei temporal, né, e do rei eterno, que já prepara o nosso coração para esse momento. Depois tivemos a meditação dos 3 tipos de pessoa, né, e dos 3 graus de amor que nos fazem mergulhar, né, aos poucos, progressivamente, na identificação a Jesus. E agora é hora de então assumirmos essa identificação, né, com todas as suas consequências. O seguimento a Jesus tem suas consequências. E Jesus nunca escondeu isso de ninguém, né? Nunca escondeu isso dos seus discípulos. Muito antes da sua paixão, o Senhor por diversas vezes, né, falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, sobre a paixão que deveria sofrer, e falou também sobre a ressurreição. Por diversas vezes ele os preparou, né? Por diversas vezes ele disse: no mundo tereis perseguições. Jesus não faz propaganda enganosa, muito pelo contrário, né? Sempre se apresenta e apresenta o seu projeto, né, como um projeto bonito, um projeto intenso, mas com consequências, né, com consequências. Então, nós queremos nessa semana nos solidarizar e nos confrontarmos, né? Nos conformarmos, melhor dizendo, ao próprio Cristo. Nos solidarizar, não no sentido de dizer: coitadinho, como foi machucado, como foi enxagado, né? Não. Esse sentido de solidariedade é outro, né? Perceber que Jesus continua a sua paixão hoje na vida de tantos e tantos, né, que carregam pesadas cruzes, de tantos e tantos que todos os dias morrem, né, por um sistema que é injusto. Nos confrontarmos porque é preciso olhar para nós, né, o que eu tenho entregado, qual é a cruz que eu tenho carregado, qual é a cruz que eu tenho que abraçar, que assumir, para ser mais
né, conforme a Jesus, e nos conformarmos ao próprio Cristo. Não significa, essa conformação não é realmente é assim e pronto, não é. Conformar é de nos assemelhar ao próprio Cristo, né, de assumir também, como Ele assumiu, né, a nossa cruz, o nosso pecado, de assumir também, né, com fidelidade as cruzes da vida. Então, é uma semana sensitiva. Nós continuaremos com os nossos exercícios de contemplação para sentir com Jesus, e unitiva, né? Uma semana que vai nos unir mais ao Senhor. Na sua paixão, essa semana vai nos unir mais, né, a Jesus. Então, se até a semana passada, né, nós pedimos liberdade para conhecer Jesus, para mais amá-lo, nessa semana nós queremos pedir liberdade como Jesus. Jesus foi livre na obediência ao Pai. Se fez obediente até a morte, e morte de cruz, mas foi livre até o fim. Foi livre até o fim. Ele nos amou e se entregou por nós, na liberdade. Assumiu a paixão com liberdade. Então nós queremos pedir isso, né? Pedir também um esvaziamento de nós mesmos. A cruz nos ajuda a perceber que no fundo das coisas, o que importa mesmo é essa entrega total, disponível, né? O que importa é colocar amor em todas as coisas e nos entregar por amor. O resto é tudo detalhe, é tudo passageiro, efêmero. Então queremos pedir essa graça de, como Jesus, né, crescermos na humildade, sermos humildes como Ele, que tem um coração manso e humilde. Crescermos nessa graça para podermos também nos abaixar, para estar com aqueles irmãos que estão lá embaixo, que precisam dessa presença nossa. Então pedir profundamente essa graça. E Santo Inácio dá alguns pontos então para que nós precisamos ter em mente, né, para viver bem essa semana. O primeiro ponto é que a gente não vai atingir as graças dessa semana, né, ou a graça dessa semana, somente com os critérios da nossa inteligência ou com o nosso esforço. Não dá para entender racionalmente a entrega de Jesus. É impossível, né? O amor foge à razão. Quem de nós, né, ou você que nos acompanha, né, que quando percebe que aquela pessoa que a gente mais ama está em apuros, não faz coisas que até parecem impossíveis? O amor não tem muita lógica. O amor, na verdade, ele beira a loucura, a insanidade, né? E isso nos diz São Paulo, né? Que a cruz, né, que é loucura para alguns, para nós é sinal de amor e de graça. Então, o amor às vezes beira realmente até a loucura. Por isso nós não vamos compreender a entrega de Jesus racionalmente. É preciso, então, nas palavras de Santo Inácio, um acatamento e reverência para viver bem essa semana. Acatamento, reverência e humildade. Então, estar diante de Jesus que vive a sua paixão com confiança filial em Deus, né? Mas estar com Ele, sentir com Ele. O mais importante do que compreender aqui é sentir, né? Trazer isso para a vida. Muito bem,
Para que isso aconteça, essa semana, ainda mais do que nas outras, seria importante cultivar o silêncio, né? O silêncio nos ajuda a aprofundar na vida espiritual. Então nós veremos que a gravidade e a profundidade dos acontecimentos a serem contemplados vão nos impelir, né, a uma atitude de oração silenciosa, reverente, nas quais muitas vezes a palavra vai ceder, né, à densidade do mistério que estamos celebrando. É como se nós, no silêncio que nós fazemos, na abertura de coração, pudéssemos escutar Jesus dizendo, né, deixe-me te contar o que foi que eu passei, o que foi que eu senti, né? Ou então ouvir Jesus que diz, né, apenas permaneça ao meu lado. Então isso exigirá de nós que os exercícios sejam feitos de maneira mais lenta, mais ruminada, mais afetiva, que a gente se demore mais, né, sobre, né, cada leitura, cada detalhe, cada cena que nós vamos contemplar. Diante da dor, né, às vezes, quanto menos palavras nós utilizarmos, melhor. É assim diante das nossas dores. Quem de nós, na situação da perda de um ente muito querido, às vezes não encontrou nas palavras de alguém conforto, mas na presença, num abraço? Talvez nós não lembremos de nada que tenham nos dito naquela hora, mas de um abraço caloroso, da presença de alguém ali ao nosso lado, dessa presença amiga de tantos e tantas que, como Cirineu, nos ajudam a carregar a nossa cruz. Nós queremos estar assim diante de Jesus nessa semana, com poucas palavras, mas com uma densidade de sentimento muito grande. Um segundo ponto, Santo Inácio se admira, né, está nos exercícios espirituais, no número 196, de como a divindade se esconde e como deixa padecer a humanidade de Jesus tão cruelmente. Jesus era Deus e homem, né? Verdadeiramente Deus e homem. Mas na cruz é o momento que a gente mais percebe a sua humanidade. Sua divindade parece que se esconde, cede espaço para que contemplemos toda a sua humanidade, né? Aquele que assumiu os riscos, as consequências da fidelidade à sua missão, aquele que sente as dores, sente até o abandono, de alguma maneira, né? Abandono dos seus, abandono até do Pai. Jesus tem por um momento esse sentimento profundo de abandono. Na cruz nós percebemos o esvaziamento completo, né, de Jesus, o esvaziamento completo de Deus. E essa semana nos convida a isso também, a nos esvaziarmos de nós mesmos, a nos desapegarmos do nosso ego, sair do nosso próprio querer, dos nossos interesses que às vezes são tão mesquinhos, né, para estar diante de Jesus. Então, estejamos completamente abertos a Jesus. Isso vai exigir de nós muita humildade. E um terceiro ponto, né, que é muito importante. Essa semana que nós vamos viver, elas vão servir para a confirmação da nossa eleição. Lembra que nós, no último exercício que nós fizemos agora no final de semana, nós fizemos uma eleição de vida. Decidimos por Jesus e para o seu seguimento nós percebemos que precisamos de algo ou precisamos deixar algo ou alguém, perdoar ou ser perdoado, pedir perdão, enfim, né? Cada um percebeu o que necessitava ali. E agora
essa semana vem confirmar isso para nós, né? Então, essa nossa eleição deve passar agora, né, pelo crivo da cruz, né, e da ressurreição. E um quarto ponto que é importantíssimo, né? Essa semana não é uma semana para passar no campo das nuvens ou de maneira abstrata, de forma alguma. Ao contrário, é preciso perceber a cruz de Jesus, né, que ainda acontece. O que na tua vida, nas tuas relações, ainda é difícil, doloroso, o que é que precisa ser assumido, abraçado e integrado com amor? Essa semana vai nos ajudar a perceber isso. Qual é o cálice que nós vamos, né, o que nós precisamos beber? O que nós podemos fazer e padecer por Jesus? E aqui não falo de autoflagelação, nem de sentir dor, não. Eu falo realmente na entrega aos irmãos mais necessitados, aos irmãos que sofrem, aos que estão à beira do caminho, aos que carregam as suas cruzes. Em que ponto nós podemos nos entregar mais? É isso que a cruz de Jesus nos convida a descobrir. Nesse primeiro bloco é isso, daremos a introdução a essa semana. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos dar os passos para o nosso momento de oração. Até já! Padre Everton, foi muito boa a condução desse momento e acredito que esse primeiro dia, de alguma forma, também é introdutório a essa quarta semana e, com certeza, os pontos que você colocou, né, como proposta de reflexão para hoje e também introduzindo aí a semana, vão ser muito úteis às pessoas que estão fazendo o nosso retiro. Nós vamos agora a um breve intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Não saia daí, um minutinho só e nós já voltamos. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui nas escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Simbolicamente, estamos reabrindo a igreja depois de 4 meses e meio fechada. Nós fazemos esse momento de reabertura da igreja, que no próximo dia 2 de agosto volta a ter as missas presenciais. Claro, com todas as limitações, com tudo isso. Então, vamos nesse momento simbolicamente abrir as portas da nossa igreja, né? Tão esperada, tão ansiada pelas pessoas, né? Nesse momento. Então vamos fazer esse gesto simbólico. Assim, as portas da nossa igreja matriz estão abertas. Vamos então, como eu disse, adentrando aqui o interior da igreja. Esse momento que é emocionante também, de volta ao nosso recinto espiritual, nossa querida Igreja Matriz, que não deixou, né, durante todo esse tempo, de celebrar a Eucaristia, de transmitir a Eucaristia, de levar essa mensagem para todas as pessoas. Então, é um momento que nos alegra, que nos emociona, mas, acima de tudo, que nos faz sentir novamente o aconchego da casa de nossa querida mãe, Nossa Senhora da Soledade. Então vamos caminhando até no interior da igreja, já podemos contemplar
contemplar o altar, esse belo presbitério da nossa igreja matriz, com suas pinturas, com tudo aquilo que simboliza a nossa fé, que nos faz ver de forma evidente aquilo que nós temos e aquilo que nós somos como igreja. Então, estamos aqui novamente nesse presbitério, na alegria e na certeza de que Deus em nenhum momento nos abandonou. Então, dia 2 de agosto, as missas serão às 7h30 da manhã, às 10, às 16 horas, 4 horas da tarde, e às 19 horas, como de costume, ou seja, os horários normais que nós sempre celebrávamos antes da pandemia. Então, retomamos os horários tradicionais da nossa igreja matriz. Então, você é o nosso convidado, claro, com todas as restrições que passaremos pouco a pouco, essas orientações para que todos tenham esse conhecimento. Muito obrigado e nós aguardamos a sua presença, claro, dentro das limitações que serão colocadas. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Agora, dando continuidade à reflexão com o Padre Everton do segundo momento, ou seja, o segundo bloco do nosso programa. E agora o Padre Everton vai colocar o tema proposto, para essa reflexão desse momento e também a introdução ao texto bíblico e as orientações para o momento de oração que cada um vai fazer na sua casa. Padre Everton, novamente a palavra está com você. Muito bem, Padre Valmir, nossos telespectadores, voltamos neste segundo bloco. Nós queremos dar os passos para a nossa oração de hoje, para o nosso exercício espiritual. Ao longo da semana que passou, nós contemplamos Jesus, a encarnação, Jesus sendo batizado, Jesus na sua vida pública, e agora chegamos a Jerusalém, onde o Mestre deve sofrer a paixão, a morte, e também deve viver aí a ressurreição. Por isso queremos viver com Ele cada um desses momentos. E iniciamos contemplando a última ceia. Por isso queremos desde já nos entregar nas mãos de Deus com esta oração, com esta canção, pedindo ao Senhor que realmente todos os nossos sentidos, nossos sentimentos, tudo aquilo que nós somos estejam ordenados para Ele, para o seu amor, para o seu serviço. Rezemos juntos esta oração, nos colocando na presença do Senhor. Toda minha liberdade.
destes com amor, todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. E assim inteiramente diante de Deus, né, com todo o nosso ser voltado para Ele, façamos a nossa oração preparatória de cada dia, pedindo ao Senhor que todas as minhas intenções, sentimentos, ações sejam ordenadas, né, e colocadas ao seu serviço. E a graça que nós queremos pedir nesses dias é a graça de sentir, né, dor pelos nossos pecados, né, dor pelas nossas faltas, de sermos solidários a Jesus, de estar com Jesus na sua paixão. Essa é a graça que nós queremos pedir. Conforme eu disse, nós queremos meditar, como nos propõe Santo Inácio, a última ceia e a preparação dessa ceia, a caminhada até Jerusalém, o que se passava no coração, na mente dos apóstolos, o que se passava no coração de Jesus nesta subida para sofrer a paixão. Como deve ter sido aquele momento sublime da última ceia. Queremos contemplar esse mistério, colocar todos os nossos sentidos nesta contemplação. Vamos ouvir então o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 1 a 20. Lembre, veja, ouça, participe da cena. Nessa semana ainda mais é importante, né, descer daqui para o coração. Vamos ouvir então. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como eliminar Jesus, mas tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os guardas do templo de que forma lhes entregaria Jesus. Estes se alegraram e concordaram em dar-lhe dinheiro. Ele se comprometeu e procurava uma oportunidade para entregá-lo sem que a multidão percebesse. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia imolar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a ceia pascal para que a comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Ao entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa onde entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar:
Onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com meus discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Ali fareis os preparativos. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até seu pleno cumprimento no reino de Deus. Então, recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e partilhai entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contemple com o coração a cena da última ceia. Jesus manda os discípulos prepararem essa ceia. Vá com eles. O que eles dizem pelo caminho, o que eles dizem quando chegam até o local em que Jesus mandou preparar a ceia, o que isso diz a você? A preparação de uma festa é sempre tão importante quanto a própria festa, ou até mais importante. Quando nós preparamos uma festa muito especial, às vezes essa preparação leva muito tempo, leva dias. E quanto melhor preparada ela está, mais os convidados vivem aquele momento com intensidade. Com que carinho os discípulos prepararam essa ceia pascal. Contemple esse andar de cima. E para nós, essa semana, o andar de cima não é aqui a cabeça, mas aqui o coração. É ali que nós precisamos preparar o ambiente para a chegada de Jesus, para que possamos, como no primeiro dia dos exercícios espirituais, abrir o coração a Jesus que bate e quer fazer refeição conosco. Depois contemple a cena da ceia. Jesus dizendo: ardentemente eu desejei comer convosco esta ceia. Ardentemente eu desejei. É o próprio Jesus que quer se entregar. É o próprio Jesus que se entrega inteiramente, sem reservas. Ouça Jesus dizer: tomai, tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Tomou o cálice e disse: este é o meu sangue derramado por vós. Contemple o rosto de cada um dos discípulos ali presentes. Como eles estão? Contemple
o estado de ânimo de cada um. O que isso diz para você? Continue vendo, ouvindo, sentindo. Fazer isto em memória de mim. Que momento sublime. Os judeus sabiam que esse memorial pascal era muito mais do que uma lembrança. Não quer dizer para a gente somente lembrar disso que ele fez. Eles se sentem presentes quando celebram a sua ceia judaica, eles se sentem presentes na passagem do Mar Vermelho. E nós, cada vez que participamos da Eucaristia, estamos presentes real e sacramentalmente no Calvário e no túmulo vazio do Senhor ressuscitado. Evento único e central da nossa salvação. Com os olhos da alma e os pés da fé, nós estamos lá, contemplando a paixão do Senhor. Por isso, fazer memória é muito mais do que recordar, do que lembrar. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos novamente no Calvário, novamente no túmulo vazio do Senhor. Em cada Eucaristia, Jesus se entrega por nós. Ele mesmo, com toda a sua vida, como nós conhecemos pelos relatos evangélicos, é o alimento do seu povo peregrino. Se faz nosso alimento, alimento de vida e de vida eterna. Que bonita é a nossa fé assim vivida. Que bonito é participar da Eucaristia com esse olhar da fé. O Evangelho de Lucas não nos coloca diante da cena do lava-pés. Logo depois dessa passagem que nós ouvimos, os discípulos parece que não tinham entendido muito bem e começam a perguntar quem era o maior, quem não era. Mas no Evangelho de João, Jesus resume todo o significado da Eucaristia no gesto do lava-pés. E ele pergunta: entendestes o que vos fiz? Sereis felizes se o praticardes. A Eucaristia está sempre junto com o serviço ao próximo, com o serviço aos irmãos. Eucaristia não é só o momento da missa, porque se nós somos chamados a nos configurar a Jesus, nós vamos perceber que Jesus viveu toda a sua vida eucaristicamente. A vida de Jesus foi ação de graças ao Pai, foi serviço, foi entrega aos irmãos. E assim deve ser a nossa vida como discípulos e missionários de Jesus. Devemos viver eucaristicamente. Viver eucaristicamente. Finalize essa contemplação com um colóquio de agradecimento. E nesse colóquio de agradecimento, agradeça ao Senhor por essa graça tão grande, tão bonita, que é a Eucaristia, que é poder viver eucaristicamente. Converse com Ele sobre o que você viveu, sentiu, contemplando essa última ceia. E, por fim, faça a revisão da sua oração. Quais foram as moções que você sentiu? Quais foram os sentimentos mais predominantes? Qual foi a palavra, ou quais foram as palavras, ou o gesto, ou os gestos que mais lhe chamaram a atenção, que mais mexeram com você? O que isso te leva a dizer a Deus? Anote tudo. É importante termos esse registro da nossa oração.
E para terminar hoje, eu queria ler um trechinho de uma reflexão do padre Pedro Arrupe, que foi jesuíta, foi superior geral dos jesuítas, sobre a Eucaristia, e sobre viver eucaristicamente. E o padre Pedro Arrupe diz assim: se em alguma parte do mundo existe fome, nossa celebração eucarística está de alguma maneira incompleta. Na Eucaristia recebemos Cristo que tem fome no mundo. Ele vem ao nosso encontro junto com os pobres, os oprimidos, os famintos da terra, que através dele nos olham esperando ajuda, justiça, amor expresso em ações. Não podemos receber plenamente o pão da vida se não damos ao mesmo tempo pão para a vida daqueles que se encontram em necessidade, onde quer que estejam. Essa foi a meditação do padre Pedro Arrupe no Congresso Eucarístico da Filadélfia em 1976 e segue tão atual. Como é que nós vivemos a Eucaristia para além do culto? Como é que nós, que recebemos o corpo e o sangue de Cristo, vivemos como outros Cristos? Ou a gente ainda está no dever? Participa da missa porque precisa ir. É para pensar, é para refletir. Peçamos a Jesus a graça de como Ele viver eucaristicamente. Por hoje é isso. Bom momento de oração, boa reflexão, boa contemplação. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. A nossa gratidão a você, Padre Everton, pela sua generosidade e disponibilidade de nos ajudar durante todo esse mês de julho com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nesse momento, conforme estamos fazendo nesses últimos dias, nós começamos a reflexão e também o VT, da Laudato Si. Depois tivemos que fazer uma breve interrupção desse quadro no programa e agora estamos dando continuidade a essa reflexão sobre o documento do Papa Francisco chamado Laudato Si. Então, nós vamos agora assistir esse VT. Então, fique bem atento, aproveite também esse momento, que é uma forma também da gente colocar os pés no chão da vida. Um bom momento de reflexão e também de contemplação da natureza, proposta aí no quadro Laudato Si. Passamos a apresentar Momento Laudato Si. Seguimos fazendo uma apresentação do que propomos aqui no Momento Laudato Si, na TV da Soledade, dentro deste programa Encontro de Fé. Nós fizemos uma abordagem durante o mês do Sagrado Coração sobre vários pontos que consideramos importantes dentro da encíclica Laudato Si, fazendo um paralelo, fazendo uma conexão, uma relação das coisas do Sagrado Coração com a natureza, com a criação, com o amor à vida. Agora, seguimos em frente para iniciarmos nossas reflexões do Momento Laudato Si,
nós vamos tratar de alguns pontos que consideramos importantes dentro da encíclica e a gente poderia dizer, para iniciar, citando uma ideia do Papa Bento XVI, que faz crítica ao relativismo moral e à crença na liberdade sem limites como causa da degradação humana e ambiental, o seguinte, que contém no tópico 6 da encíclica Laudato Si. Mas, fundamentalmente, todas elas se ficam a dever ao mesmo mal, isto é, a ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Esquece-se que o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. Uau! Que belíssima reflexão nos propõe o Papa Bento XVI nesse tópico 6 da encíclica Laudato Si, resgatada, valorizada e reapresentada pelo Papa Francisco para nós. Nos tópicos 7 e 8, a encíclica lembra que outras religiões também têm pensado sobre o problema ambiental, fazendo referência especial ao patriarca ortodoxo Bartolomeu. No tópico 23, aqui a encíclica dá sua primeira grande pincelada na questão climática, decretando, com base num consenso científico muito consistente, que a culpa pelo aquecimento da Terra é dos gases do efeito estufa emitido pelos seres humanos, como afirma muitos dos cientistas. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo para combater este aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. É verdade que há outros fatores, tais como o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo solar, mas numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida à alta concentração de gases com efeito de estufa, anidrido carbônico, metano, óxido de azoto e outros, emitidos sobretudo por causa da atividade humana. O tópico 25 aborda a questão dos impactos sobre os mais pobres e dos refugiados do clima, populações que não têm sequer o reconhecimento oficial de sua situação. A falta de reações diante destes dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil. Já o tópico 26 aponta a urgência do desenvolvimento de energias limpas e renováveis e da redução drástica das emissões de gases do efeito estufa nos próximos anos.
No tópico 26, aponta a urgência do desenvolvimento de energias limpas e renováveis e da redução drástica das emissões de gases do efeito estufa nos próximos anos. Por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis por energias renováveis. Reconhece que ainda é preciso desenvolver tecnologias de acumulação de energia, baterias, mas aponta que existem boas práticas em vários setores, como construção civil, produção e transporte. No tópico 27, a encíclica Laudato Si faz mais um aceno à ciência ao afirmar que já foram superados alguns limites máximos de exploração do planeta. A tese dos limites planetários foi proposta em 2009 por um grupo de pesquisadores liderados pelo sueco Johan Ekström. Segundo o grupo, há 9 limites que não devem ser ultrapassados para o funcionamento da biosfera, e a humanidade já ultrapassou 2, o efeito estufa e o balanço de nitrogênio e fósforo. No tópico 32, inicia o capítulo sobre a perda da diversidade, falando de florestas e de como não temos o direito de causar a extinção de outras espécies. O argumento de fundo teológico, também inovador, é que outras espécies não devem se colocar em subordinação à espécie humana para a sua livre exploração. Todas têm um valor intrínseco e, se extintas, já não darão glória a Deus. Mais adiante, no item 130, irritação garantida para os fundamentalistas cristãos. O parágrafo 33, ou tópico 33, alerta contra as extinções em massa de espécies que são vistas como recursos e não em seu valor inerente. Anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não podemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. O 37 diz, sem usar o termo, alude aos hotspots de biodiversidade, locais altamente biodiversos e especialmente ameaçados. No 38, fala da Amazônia e do Congo, chamando-os equivocadamente de pulmões do mundo. Não tão equivocadamente assim. No aceno aos bispos latino-americanos, entre os quais esse discurso é ainda forte, alerta contra propostas de internacionalização da Amazônia que servem unicamente aos interesses econômicos das multinacionais. No tópico 49, num subcapítulo sobre desigualdade planetária, a carta encíclica e Francisco delineiam um elemento importante da ecologia integral. Francisco, ao dizer que é preciso escutar tanto o grito da terra quanto dos excluídos, reforça este importante clamor. Os excluídos não são ouvidos por ficarem frequentemente longe dos centros de poder e das vistas dos profissionais liberais e dos meios de comunicação. Um isolamento social favorecido pela fragmentação das cidades, que por vezes convive com um discurso verde, mas uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Sendo ela uma carta, uma encíclica social ou não, ela é cheia de verdades. Haja verdades para a carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. E é sobre este documento que temos que trabalhar para tornar o mundo melhor para todos.
Momento Laudato Si. Esse foi o quadro Laudato Si. Esses números nos ajudam também a crescermos mais na consciência da necessidade de termos uma grande harmonia entre os seres criados, com toda a criação, com todo o universo. E agora, já chegando ao final do nosso programa, nós vamos rezar a oração de Santo Inácio de Loyola, como nós fazemos todos os dias. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor e vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. Então estamos chegando ao final do programa e eu reforço mais uma vez que é importante que você compartilhe também com seus amigos, as pessoas das suas redes sociais, o link desse programa para que mais pessoas possam ter acesso. Incentive as pessoas a também se inscreverem lá no nosso canal e acionarem lá o sininho, para que toda vez que nós fizermos uma transmissão, a pessoa receba lá um sinal no seu equipamento para que ele possa assistir. Então tenham todos um bom momento de reflexão, momento de oração, um bom descanso. E agora, momento da bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui nas escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Simbolicamente, estamos reabrindo a igreja depois de 4 meses e meio fechada. Nós fazemos esse momento de reabertura da igreja, que no próximo dia 2 de agosto volta a ter as missas presenciais. Claro, com todas as limitações, com tudo isso. Então, vamos nesse momento, simbolicamente, abrir as portas da nossa igreja, né? Tão esperada, tão ansiada pelas pessoas, né? Nesse momento. Então, vamos fazer esse gesto simbólico. Assim, as portas da nossa igreja matriz estão abertas. Vamos então, como eu disse, adentrando aqui o interior da igreja, esse momento que é emocionante também, de volta ao nosso recinto espiritual, nossa querida igreja matriz, que não deixou, né, durante todo esse tempo, de celebrar a Eucaristia, de transmitir a Eucaristia, de levar essa mensagem para todas as pessoas. Então, é um momento que nos alegra, que nos emociona, mas, acima de tudo, que nos faz sentir novamente o aconchego da casa de nossa querida mãe, Nossa Senhora da Soledade. Então vamos caminhando até no interior da igreja, já podemos contemplar o altar, esse belo presbitério da nossa igreja matriz, com suas pinturas, com tudo aquilo que simboliza a nossa fé, que nos faz ver de forma evidente aquilo que nós temos e aquilo que nós somos como igreja.
Então, estamos aqui novamente nesse presbitério, na alegria e na certeza de que Deus em nenhum momento nos abandonou. Então, dia 2 de agosto, as missas serão às 7h30 da manhã, às 10, às 16 horas, 4 horas da tarde, e às 19 horas, como de costume, ou seja, os horários normais que nós sempre celebrávamos antes da pandemia. Então, retomamos os horários tradicionais da nossa igreja matriz. Então, você é o nosso convidado, claro, com todas as restrições que passaremos pouco a pouco essas orientações para que todos tenham esse conhecimento. Muito obrigado e nós aguardamos a sua presença, claro, dentro das limitações que serão colocadas. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.